A Fórmula 1 correu para mudar uma regra, e isso por si só já acendeu o alerta. Gabriel Bortoleto começou a perder rendimento em momentos decisivos sem cometer erro. A Audi viu o problema se repetir em pistas diferentes e, de repente, a FIA acelerou reuniões técnicas antes de Miami. Isso não parece movimento comum de bastidor, parece reação a um risco que ficou grande demais para ser ignorado. Os dados, as falas da equipe e o timing dessa discussão apontam para algo mais delicado. A categoria pode estar tentando evitar que uma fragilidade da Audi vire um constrangimento público em plena nova era da F1. E quando a solução aparece antes na mesa de reunião do que na engenharia, a dúvida muda de tamanho. Estamos vendo um ajuste por segurança ou uma manobra para impedir um vexame maior? Antes de aprofundarmos, se inscreva no canal e diga nos comentários de onde você está nos assistindo agora. Vou ler todos. E uma coisa que muita gente me pergunta: como eu faço esses vídeos de notícias? Foi com vídeos simples assim que eu consegui monetizar canais no YouTube. Se você quiser aprender como criar canais nesse formato, deixei um e-book no comentário fixado. É só acessar o link para ver como funciona. Eu tinha medo de me cortar fazendo a barba. Testei o Philips One Blade e foi outra história. Corta, apara e alinha sem irritar a pele. Dá para usar no seco ou no banho. Depois disso, virei fã. Link no primeiro comentário afixado. A Audi chegou com uma promessa clara: competir no topo, estrutura forte, investimento pesado, expectativa alta. Mas o que começou a aparecer na pista foi outra história. Um carro rápido em uma volta e vulnerável quando realmente importa. E foi aí que o alerta começou. Em Suzuka, Gabriel Bortoleto perdeu posições em poucos metros. Não foi erro, não foi reação tardia. O carro simplesmente não respondeu e na etapa seguinte aconteceu de novo. E depois, mais uma vez. Diferentes pistas, mesmo comportamento. Nesse momento deixou de ser detalhe, virou padrão. E quando um padrão aparece tão cedo, a preocupação muda de nível. Nos bastidores, um termo começou a circular com mais força: super clipping. Um efeito que faz o carro perder potência mesmo com o acelerador no fundo. Como se, em plena reta, alguém puxasse o freio por instantes. É sutil, mas decisivo, e explica por que o carro reage bem no sábado, mas desaparece no domingo. Explica por que Bortoleto parece sempre lutar contra algo invisível. E esse é o ponto mais importante. O problema não nasce no piloto, ele vem do sistema. Enquanto isso, outras equipes seguem estáveis. Mercedes e Ferrari conseguem entregar potência de forma limpa, sem oscilar, sem quebrar o ritmo. Não é apenas força bruta, é eficiência, é integração. E é exatamente aí que a Audi ainda não encontrou o equilíbrio. Só que tem um detalhe: quando esse tipo de falha começa a gerar diferenças grandes demais de desempenho, o problema deixa de ser interno. Ele passa a afetar o cenário inteiro. Diferenças de velocidade nas retas começaram a chamar atenção, e não só pelo desempenho, pela segurança. E foi nesse momento que a FIA entrou. Reuniões foram antecipadas, conversas técnicas ganharam prioridade, e uma proposta apareceu antes do Grande Prêmio de Miami: alterar o limite de recuperação de energia. Na prática, permitir que os carros recuperem mais sem perder desempenho no meio da reta. Parece um ajuste técnico, parece algo neutro, mas não é tão simples assim. Essa mudança atinge exatamente o ponto mais sensível do carro da Audi. Resolve parte do comportamento que vem travando o desempenho desde o início da temporada. E faz isso sem troca de peças, sem reconstrução, sem tempo de desenvolvimento, apenas com uma decisão. E aí surge a pergunta que ninguém conseguiu ignorar: por que agora? Porque até então o discurso era outro. A Audi precisaria de tempo, ajustes, evolução natural.
Só que a Fórmula 1 não quis esperar. E isso muda completamente a leitura do cenário. Porque quando uma regra muda no meio do caminho, ela nunca é apenas técnica. Ela também é estratégica. E existe um ponto que pesa nessa equação. A Audi não é só mais uma equipe. É uma marca que chegou para competir. E que agora corre o risco de ficar exposta em uma área muito visível da corrida. As retas. Onde tudo fica claro. Onde não existe esconderijo. E uma diferença grande demais ali não passa despercebida, nem pelo público, nem pelos patrocinadores, nem pela própria categoria. E talvez seja exatamente isso que acelerou tudo. Não o erro, mas o impacto do erro. Porque um carro que perde desempenho de forma repetida começa a levantar dúvidas maiores. E nesse ponto, a decisão deixa de ser apenas sobre corrigir um problema. Passa a ser sobre evitar o que esse problema representa. E é aqui que a história muda. A solução não vem da pista, vem da mesa de reunião. E isso muda completamente o jogo. Porque agora não se trata apenas do que a Audi precisa fazer, mas do que a Fórmula 1 decidiu fazer diante disso. Se a mudança for aprovada, Bortoleto entra em Miami com um carro diferente, mais estável, mais previsível, mais competitivo, sem trocar uma única peça. E isso, na prática, recoloca ele na disputa. Se não for, o cenário continua o mesmo. Um carro rápido em uma volta e limitado quando mais importa. E isso coloca a categoria diante de uma escolha delicada. Manter as regras como estão e aceitar um desequilíbrio evidente ou ajustar o jogo e assumir o impacto dessa decisão. Nenhuma dessas opções é simples e nenhuma delas é neutra. Agora a discussão muda de lugar. Não é mais sobre desempenho, é sobre intenção. A FIA está tentando garantir um grid mais equilibrado ou está evitando que um problema específico ganhe proporção maior do que deveria. E mais importante, essa decisão devolve Bortoleto para o jogo ou muda o jogo para que isso aconteça. Comenta aqui embaixo. Essa discussão está só começando. E antes de fechar, vale destacar quem fortaleceu o debate no vídeo anterior. Akira Sato trouxe uma leitura muito interessante. Ele levantou a possibilidade de conflito entre consumo e regeneração de energia no sistema. E isso faz total sentido dentro do que vem sendo observado. Quando essas duas funções não estão perfeitamente sincronizadas, o carro perde eficiência exatamente onde não pode. E é justamente esse tipo de detalhe invisível que acaba definindo corrida. Rodrigo Bulldog também marcou presença direto de Fortaleza. Esse tipo de participação mostra como a Fórmula 1 está sendo acompanhada de perto em todo o Brasil e como essa discussão está cada vez mais viva. E claro, o agradecimento se estende a todos que comentaram, analisaram, concordaram ou discordaram até o fechamento desta edição. Esse espaço é construído com quem acompanha de verdade. Agora a discussão segue, porque quando o problema parece técnico, mas a solução vem da política, talvez a história seja maior do que parece. E se você gosta do nosso conteúdo e quer deixar isso registrado, seja um membro diferenciado do nosso canal. Basta procurar o botão Seja Membro abaixo desse vídeo, clicar e contribuir conosco mensalmente para conteúdos cada vez melhores. E se esse tipo de bastidor te interessa, se inscreve no canal, porque na Fórmula 1, o que acontece fora da pista quase sempre explica o que a gente vê dentro dela.